Êxodo capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, diz assim: faleceu José. Você lembra que Gênesis termina com a morte de José, eles já estão no Egito, né, toda a família, e enfim, isso aqui é 400 anos depois. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se o quê? Multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha só que coisa interessante. O primeiro verso que vai falar sobre multiplicação, sobre crescimento e sobre aumento, começa com o falecimento de José e de toda uma geração. Eles morreram, mas o povo aumentou. Uma geração morreu, mas o povo mesmo assim cresceu e se multiplicou. E o primeiro princípio que eu quero deixar para nós hoje à noite é esse: em meio às perdas da vida, você crescerá. Eu vou repetir: em meio às perdas da vida, você crescerá. Ô gente, uma coisa é certa e a gente precisa entender isso, que ainda que não seja legal, que ainda que não seja do nosso desejo, as perdas fazem parte da vida. Nós vivemos perdas constantemente, perdas de familiares, perdas de pessoas que nós amamos. Às vezes a gente perde amigos, às vezes a gente perde um trabalho, às vezes a gente está acreditando que vai dar certo um negócio e de repente a gente perde aquilo. E normalmente quando a gente enfrenta uma perda, a gente se desespera e fala: acabou para mim, acabou. Não vai dar, como é que pode? Deus quer que eu cresça e eu estou perdendo. Mas a verdade é que mesmo vivendo possíveis perdas na vida, e elas virão, Deus mesmo assim me fará, te fará, nos fará crescer no nome de Jesus Cristo. As perdas, elas são antagônicas, ou pelo menos parecem ser antagônicas a um crescimento, né? Opostas. Mas eu quero dizer para você que para Deus isso não é problema. Você pode perder, você pode, crescer, mesmo enfrentando perdas. Você vai olhar, por exemplo, para o chamado profético de Isaías capítulo 6, quando Deus o chama para um novo estágio na sua vida, para um novo momento na sua vida. Isaías agora será um profeta, será a boca de Deus, e não só um profeta para aquela geração, será um profeta que nos abençoará milênios depois, é o profeta messiânico. A vida de Isaías toma esse novo patamar de crescimento. O texto em Isaías 6:1 começa com o relato da morte do rei Uzias. E ele, naquele tempo, ele vê o Senhor num alto e sublime trono, e Deus então o chama para um tempo de crescimento. Jesus disse em Lucas 17:33 o seguinte: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Olha que coisa. Para Deus, a lógica é contrária. Às vezes a gente vê sempre as perdas como um problema para o nosso avanço. Mas Deus vai usar as perdas que eu e você podemos enfrentar na vida, como aquela geração. Gente, está falando de José. José era o braço direito de Faraó ali no Egito. Quando José morre, a Bíblia diz que um novo Faraó toma posse. E aquele Faraó não conhecia José. E então ele
eles escravizam o povo de Deus. Uma geração, foi uma perda, e uma perda significativa. Mas mesmo assim, o que Deus tinha falado para Abraão lá atrás, se cumpre. Aquela geração cresce, se multiplica, aumenta de forma abundante. Eu vou te dar um exemplo prático. A minha maturidade, ou seja, o meu crescimento emocional, sabe quando aconteceu? Quando eu perdi coisas na minha vida. Não é assim? Para pensar. Esses tempos atrás eu vi já faz tempo, uma reportagem sobre pessoas, a quantidade de órfãos que se tornam excepcionais na sua atividade. Você pega pessoas comuns, que têm pai e mãe, e você pega órfãos, que não têm pai e mãe, sofreram perdas. Que a quantidade de pessoas excepcionais no seu trabalho entre os órfãos, o número é extremamente mais significativo. Sabe por quê? Porque esses aqui que perderam, eles precisam lutar mais, eles precisam correr mais atrás, eles fazem daquela perda uma alavanca para se projetar ainda mais para frente. E muitas vezes é assim na vida. Quando nós enfrentamos perda, o cara perde o trabalho, o cara perde um amigo, o cara perde o pai sai de casa, a mãe sai de casa, abandona. Ele pode focar toda aquela perda, toda aquela dificuldade em crescimento para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional. A perda nos obriga a lutar mais e, consequentemente, crescer mais. Gente, o crescimento que Jó experimentou, leia o capítulo 42 de Jó, você vai ver um negócio assombroso, um cara que recebe o dobro de tudo, filhos, filhas. Esse crescimento veio depois do que, gente? Depois da sua maior perda. Então, talvez você esteja vivendo hoje um momento de perdas na vida. As coisas estão escorrendo pelos seus dedos, ou talvez você já enfrentou uma fase assim. Não encare isso como algo negativo. Respire fundo e creia que Deus está preparando um tempo de crescimento assombroso para a sua vida, em nome de Jesus. Talvez você não perdeu o emprego, não. Talvez Deus te queria colocar numa posição superior, é por isso que você não está mais onde você estava. Então, não encare as coisas numa perspectiva negativa. Essa perda que você viveu não é para o seu fracasso, essa perda é para o seu crescimento.